graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto. Este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós estivemos lendo em 1 Crônicas, nós lemos os capítulos 16 e 17. Também lemos em 2 Samuel os capítulos 6, 7, 8 e 9. Hoje nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo 21. Também vamos ler 1 Crônicas, capítulo 18. E também vamos ler o Salmo de número 60 e também o Salmo de número 51. Nós vamos ver algumas batalhas e vitórias que o rei Davi teve. Nós vamos ver também algumas batalhas e derrotas que ele sofreu. Algumas contra inimigos externos, outras contra inimigos muito próximos dele, né? Pode-se dizer até inimigos dentro dele, na pessoa da sua própria carne. Um dos relatos mais conhecidos, né, da vida do rei Davi, o seu pecado com Batseba. Nós vamos ler sobre isso hoje, nós vamos ler estes textos hoje. Mas antes de nós irmos à nossa leitura, hoje é um dia especial porque hoje é a nossa leitura de número 100. Então, hoje nós concluímos 100 dias de leitura diária da Palavra do Senhor. Então, nós agradecemos a Deus por ter nos dado a graça para chegarmos até aqui e agradecemos a você também que tem acompanhado todos os dias aqui, dado um like, compartilhado, deixado comentário. Isso tem sido uma bênção, né, para nós e certamente para vocês também que estão acompanhando. Então, como vocês têm feito todos os dias, né, não esqueça hoje também de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Amém? Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 10 de abril, período das guerras. Embora a posição de Davi como rei esteja segura aos olhos de Deus, Davi terá que lutar por seu reino para torná-lo seguro aos olhos dos homens. Davi luta quase constantemente com os inimigos de Israel, incluindo os filisteus, moabitas, edomitas e amonitas. Talvez esse período das guerras sugira a necessidade constante do povo de Deus, de todos os tempos, combater os inimigos de Deus para preservar as bênçãos que são prometidas ao seu povo. No entanto, no meio da defesa de seu reino e da expansão ofensiva de suas fronteiras, Davi cai vítima de sua própria luxúria e se torna um adúltero e um assassino. Aqui, novamente, pode haver um aviso de que o povo de Deus deve estar em guarda contra inimigos externos e internos. O subsequente arrependimento e a atitude correta de Davi mostram por que, apesar de tais ofensas graves, ele mais tarde será chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos começar lendo a primeira batalha que o rei Davi teve depois de assumir o reino, né, unificar todas as tribos de Israel. Nós vamos ler a primeira batalha que ele teve contra os filisteus, em 2 Samuel, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. Vamos notar bastante aqui a referência aos gigantes, tá bom? Vai ter muita referência aqui a esses gigantes que são homens da categoria de Golias, ok? Isbi-Benob é um desses mencionados aqui. Descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruía, socorreu Davi,
atacou o filisteu e o matou. Neste momento aqui, nós vimos que Davi, ele estava lá no campo de batalha junto com o exército de Israel e ele precisou ser socorrido, ele precisou de ajuda. É um tema aqui que nós vamos ver nos próximos versículos, o que vai fazer com que Davi e o seu exército tome uma decisão sobre o envolvimento do rei Davi nas batalhas futuras, que também vai ter uma implicação no que vai acontecer lá na frente entre ele e a mulher de Urias, Batseba. Mas aqui Abissai, um dos homens valentes de Davi, inclusive um dos seus sobrinhos, né? Zeruia era irmã de Davi, Abissai era um dos seus sobrinhos. O sobrinho socorre o tio, socorre o rei Davi e mata o filisteu. Davi deixa o serviço militar. Segundo Samuel, capítulo 21, o versículo 17, a parte B. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Por causa desse incidente aqui, nesta batalha, os soldados de Israel, né, os generais, eles falaram: olha, rei, nós não queremos mais que o senhor venha a campo de batalha, tá? Nós queremos que o senhor fique no palácio, não venha mais com a gente, porque nós não podemos te perder. O Senhor é a lâmpada de Israel, né? Quando eles falam da lâmpada, eles estão falando que Davi trouxe uma luz para Israel, né? Que Israel não tinha ainda. Quando Davi unificou o reino, quando Davi restituiu o culto a Deus, tanto em Jerusalém como em Gibeão, quando Davi instituiu os músicos, os cantores, os sacerdotes, os levitas, tudo isso foi maravilhoso, né? Que Davi fez para o povo de Israel. E os soldados aqui, os generais, não querem que Davi participe mais das batalhas para ele não correr risco de vida mais. Então, Davi agora não vai mais, não vai viajar mais, não vai à batalha mais com os seus soldados. O que ele vai fazer? Ele vai ficar lá no seu palácio. Isso vai ter uma implicação muito grande no que vai acontecer mais à frente. Mas vamos agora, ainda em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. Depois disto, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Safi, que era descendente dos gigantes. Sibecai, um israelita, matou Safi, um filisteu, outro descendente de gigantes, ok? Outro homem do porte de Golias, outro homem daquela categoria, ok? Já é o segundo que Israel derrota. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré-Origim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Este Golias é outro gigante, mas não é o Golias que Davi matou. O Golias que Davi matou quando ele era ainda um rapaz. Saul era rei, era vivo, era rei. Aqui, Saul já morreu, Davi é rei, Davi já é bem mais velho. Este Golias é outro. Provavelmente a maioria dos estudiosos e os teólogos e intérpretes da palavra do Senhor concordam que este Golias aqui era irmão daquele Golias que Davi matou e foi dado o nome a ele em homenagem ao irmão, né, que morreu nas mãos dos israelitas. Então aqui, outro Golias que agora morre nas mãos de outro israelita, desta vez nas mãos de um israelita por nome de Elanã. É o terceiro, né? É o terceiro gigante aqui, ou valente dos filisteus que os israelitas matam. Este também, a palavra do Senhor chama atenção às armas que ele usava. A lança tinha a haste como um eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé 24 todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Este Jonatas aqui não é o filho de Saul,
filho de Saul, morreu no campo de batalha juntamente com o pai, né? Este Jonatas é outro Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Então esse Jonatas é sobrinho de Davi também. E é ele que mata o último dos gigantes dos filisteus. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. A menção de Davi aqui é o fato de Davi ser o rei, né, e mandar, né, dar ordem para o exército ir à batalha. Então Davi recebe o crédito aqui também por essas vitórias. Mas quem matou foi os soldados de Davi, foram os homens valentes de Davi. Resumo das vitórias. 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Qual a significância de Gate? Gate era a cidade no mais interior dos filisteus, sabe? Era a cidade mais protegida dos filisteus, era a cidade onde tinha os homens mais valentes dos filisteus, né? Golias, o Golias original era de Gate. Estes outros aqui, muitos desses outros gigantes que o povo de Israel derrotou aqui durante o reino de Davi também eram de Gate. Então, quando Israel finalmente conquistou Gate, então foi uma grande vitória, foi a maior vitória que Israel poderia ter sobre os filisteus, foi tomar a cidade de Gate. Então, passamos então essa fase aqui, ok? É um momento aqui na história de Israel de muitas batalhas contra os filisteus. Agora, nós vamos virar a página e falar sobre outros vizinhos de Israel que não são necessariamente inimigos constantes, mas nós vamos ver que terão conflitos também. Já tiveram conflitos com Israel no passado e terão ainda durante o reino de Davi e dos reis que virão depois de Davi. Vamos então a 1 Crônicas, capítulo 19. Vamos ler sobre os amonitas e o que eles fizeram com certos embaixadores, mensageiros que o rei Davi mandou até eles. 1 Crônicas 19, começando no versículo 1. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. Este Naás aqui, só abrindo um pequeno parênteses, nós não temos certeza de que este Naás aqui é o mesmo Naás que ameaçou tomar Jabes de Gileade na época de Saul. Você vai lembrar que na época de Saul, logo depois que Saul foi ungido rei, a cidade de Jabes de Gileade foi atacada, né, ou foi cercada, e o inimigo que cercou Jabes de Gileade era chamado de Naás. E ele falou: olha, eu não vou atacar vocês, tá? Mas todos os homens aí de Israel, dessa cidade aí, vão ter que furar os seus olhos, como um sinal de aliança comigo, né? Então o povo pediu socorro, Saul foi lá, o Espírito Santo usou Saul para libertar o povo de Jabes de Gileade. Nós não temos certeza se é o mesmo Naás sobre o qual Davi está falando aqui. Outra coisa, nós também não temos detalhes de como e quando este Naás foi bondoso para com Davi, sabe? Provavelmente foi durante aqueles dias em que Davi vivia fugindo de Saul, né? Teve uma época que ele procurou refúgio lá na terra dos filisteus. O rei Aquis, né, deu até uma terra, a terra de Ziclag, para Davi e para os seus homens e as famílias que estavam com eles. Então, provavelmente, durante aquela época, Davi também se refugiou no meio dos amonitas. E Naás, talvez o mesmo Naás ou outro Naás, filho, né, que recebeu o mesmo nome que o pai, abrigou Davi. Então Davi quer consolar o novo rei dos amonitas justamente por causa da bondade que os amonitas demonstraram a Davi no passado. Então Davi, diz a Bíblia, que Davi enviou mensageiros para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos
filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então os conselheiros de Anum estão desconfiados desses israelitas, né, que vieram trazer este consolo, né, trazer estas, talvez, presentes, alguma coisa ali que Davi mandou com mensagens ou com presentes para tentar consolar. Os amonitas estão desconfiados, estão dizendo, isso aí, eles têm segundas intenções com isso, né? Abre o seu olho, rei Anum. Esses caras querem espionar a terra, descobrir o que a gente está fazendo aqui para depois atacar a gente. Então Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Ele humilhou completamente estes mensageiros de Davi. Ele raspou a barba, né? E era o símbolo de sabedoria, de ser um ancião, né? Ele raspou a barba. Ele também cortou a roupa, expôs, né, a nudez dos homens. Também uma ofensa gravíssima que ele fez contra esses mensageiros de Davi. E claro, ao fazer isso aos mensageiros, ele estava fazendo isso ao próprio Davi, né? Os mensageiros representavam o rei. Então, ao fazer isso aos mensageiros, ele estava ofendendo o próprio rei Davi, que mandou estes homens. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Por que Davi manda eles ficar em Jericó? Porque para eles não ser exposto em mais lugares em Israel a vergonha, sabe? Eles ficariam em Jericó até passar essa vergonha que eles sofreram e depois eles entrariam em Jerusalém, viriam até o rei. Davi não precisava que eles viessem com toda essa vergonha para causar-se um alvoroço no meio de Israel, né, para usar isso para criar força, para atacar os amonitas ou nada disso. Ele preserva a dignidade destes homens, mandando eles ficar em Jericó, na cidade das palmeiras. Ali é um dos primeiros lugares que eles teriam entrado em Israel quando vieram da terra dos amonitas. Então fica aí, quando a sua barba crescer, quando vocês comprarem roupas novas, quando o povo tiver esquecido sobre isso, aí vocês vêm, tá bom? Mas vocês não precisam passar mais vergonha do que vocês já passaram. Vamos então a 1 Crônicas 19, versículo 6. Amonitas e sírios fogem. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Anum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Maaca e de Zobá. 34 toneladas de prata não era nem assim uma quantia incontável, sabe? Era como se fosse assim, toda a riqueza do país eles estavam dando para essas outras nações para poder fazer aliança com essas nações, contratar guerreiros e carros de guerra e armas de guerra para poder se preparar para lutar contra Israel. Eles sabiam que Davi não ia deixar isso passar em branco, né? Então eles se preparam para a guerra contra Israel. Contrataram 32 mil carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão,
e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Joabe tinha fé, né? Joabe estava preparado para lutar por aquilo que Deus tinha dado ao povo de Israel, mas ele também estava preparado para Deus fazer a sua vontade ali. Né? Se o povo de Israel estivesse em pecado e merecendo perder para estes inimigos, seja feita a vontade do Senhor. Mas se o povo de Israel está ali, inocente de alguma culpa, né, de alguma ofensa a estes inimigos, e eles estão se levantando contra o povo de Israel injustamente, seja feita a vontade do Senhor, né, que Deus dê a vitória ao povo de Israel. E é exatamente isso que vai acontecer. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele, e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Então Deus deu vitória ao exército de Israel nessa batalha. Primeiro os sírios fugiram, né, contra a resistência que Joabe preparou ali. Também depois os amonitas fugiram contra os homens valentes de Abissai, e não era Davi não tinha dado ordem, né, para o exército de Israel capturar a cidade dos amonitas, continuar essa investida. Então aqui, tendo derrotado estes inimigos ali no campo de batalha, o exército de Israel deixa o inimigo se fugir, né, e voltar para sua cidade, e o exército de Israel volta então para Jerusalém. Mais à frente nós vamos ver que Israel tomará muitas dessas cidades, mas aqui neste momento Deus não tinha dado a ordem e Davi não tinha dado a ordem também para Israel fazer isso. Sírios totalmente derrotados. 1 Crônicas 19, versículos 16 ao 19. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram... Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Novamente, Davi não está, com o povo de Israel. Davi está enviando os seus soldados para lutar. Então, como eles estão sendo enviados em nome de Davi, ele é mencionado como está indo com eles, né? Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então, o povo de Israel derrotou os sírios aqui. Nesta ocasião, uma vez por todas, os sírios se tornaram escravos de Israel. E tudo isso porque eles se dispuseram a fazer uma aliança com os amonitas para se levantar contra Israel, né? Se eles tivessem ficado quietos na deles lá, nada teria acontecido com eles, né? Os amonitas teriam ido para a guerra contra Israel, teriam perdido, e nada teria acontecido com os sírios. Mas como eles se levantaram contra o povo de Deus, Deus os derrotou e os fez escravos do seu povo. Então vamos agora ao Salmo 60. Porque aqui no Salmo 60 nós temos uma oração de Davi pela restituição, pela restauração. Ao mestre de canto, segundo a melodia, o lírio do testemunho. Hino de Davi para ensinar.
quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Davi começa este salmo com um lamento, sabe? Ele está lamentando o fato de que Deus tenha rejeitado o povo, tenha espalhado o povo. Talvez em algum momento destas batalhas que Israel teve contra os amonitas, contra os sírios, talvez em algum momento Israel estava perdendo, né? Talvez em algum momento Israel teve algumas derrotas. E Davi, ele escreveu este salmo inspirado nessa situação. Teve alguns momentos ali que ele sentiu que Deus tinha rejeitado eles, Deus estava espalhando eles. Ele diz ainda: tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber um vinho que atordoa. Reveses são circunstâncias desagradáveis, que geralmente são inesperadas e transformam algo bom em algo ruim. E atordoar, o verbo atordoar quer dizer confundir. Então Davi está dizendo: olha, Senhor, o Senhor tem feito o seu povo experimentar umas circunstâncias desagradáveis. O Senhor tem dado um vinho, né, falando assim, numa linguagem bem simbólica, bem poética. Deus deu derrotas, ou Deus permitiu que o povo fosse derrotado de tal forma que parecia um vinho que o povo estava bebendo, que estava deixando o povo confuso. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Este versículo aqui na Nova Almeida Atualizada, ele é um pouquinho difícil de compreender, mas na nova tradução na linguagem de hoje, eu acho um pouquinho mais fácil de entender. Na nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia diz assim: levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Aqui no versículo 4, Davi está falando: olha, Deus, o Senhor levantou uma bandeira, mostrou esse estandarte, essa bandeira para nós. E nós corremos, é para este lugar que nós corremos. Nós tivemos que fugir, mas nós corremos para o lugar aonde o Senhor estava mostrando que iria nos socorrer, né? Para o lugar do seu socorro, Senhor, é para lá que nós corremos. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Ok, então este é o clamor, né, de Davi, o lamento de Davi. E aqui no versículo 5, voltando aqui rapidinho, ele diz, olha, para que os teus amados sejam livres. Davi lembra a Deus que este povo de Israel é o povo amado de Deus, é o povo que Deus ama. Deus mesmo disse: eu escolhi vocês, eu amo vocês, eu escolhi vocês para ser o meu povo e para que eu seja o Deus de vocês. Então ele diz, olha, para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. E Deus vai responder. Versículo 6, Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Todos esses lugares aqui que foram mencionados, Siquém, Sucote, Gileade, Manassés, Efraim, Judá, esses lugares são as cidades das tribos de Israel, são as províncias de Israel, né? Estes lugares são as terras que Deus deu ao povo de Israel, as tribos de Israel. Deus está dizendo que todos esses lugares pertencem a Ele. Todas essas cidades, todas essas terras pertencem ao Senhor. Aí no versículo 8, Deus vai falar sobre os outros povos, as terras dos outros povos. Ele diz, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei.
Então, acerca dos lugares de Israel, Deus usou palavras, expressões positivas, né? Expressões assim de bênção, né? Agora, sobre os inimigos de Israel, ele diz, olha, Moabe vai ser a minha bacia de lavar. Quer dizer, a minha ira vai ser expressada como uma bacia de lavar, né? Eu vou fazer de Moabe um lugar desprezível, onde eu levo a sujeira, né? E lavo ali a sujeira. É o que Deus vai fazer com Moabe. Sobre Edom, atirarei a minha sandália, né? Como uma forma de desprezo, né? Vai jogar a sandália, o chinelo, né? Contra Edom. E sobre a Filístia jubilarei. Sobre a Filístia, Deus vai celebrar, né? Deus vai ser exaltado sobre a terra dos filisteus. Com isso, Deus está dizendo que não são só as terras de Israel que pertencem ao Senhor, mas as terras dos inimigos de Israel também pertencem ao Senhor. Isto é, toda a terra pertence ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo pertence a Deus e Ele será exaltado em todos os lugares. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Isto é, Davi falando novamente, né? Davi agora falando com o Senhor. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem vai me levar, né? Até a cidade que eu vou conquistar, Senhor? Quem me guiará até Edom? Quem me levará para derrotar os meus inimigos de Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Davi está dizendo, mas Senhor, o Senhor não tem ido conosco. Nós não temos tido vitória porque o Senhor não tem estado conosco nestas batalhas. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Davi está dizendo, olha, é somente o teu socorro, Senhor, que vale alguma coisa. É somente o Senhor que pode nos auxiliar no momento da nossa angústia. É somente o Senhor que pode nos socorrer. Os homens não podem fazer nada por nós. É somente o Senhor Deus que pode nos socorrer. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. O salmista Davi, ele termina então o Salmo 60 declarando que, apesar de tudo que eles estão sofrendo, apesar de toda essa rejeição que eles estão sentindo da parte do Senhor, eles creem, ele tem certeza, ele sabe que em Deus eles farão proezas, porque Deus virá sim ao socorro de Israel e é o próprio Senhor Deus que pisará os inimigos de Israel. Este é o Salmo 60. Vamos então agora a 2 Samuel capítulo 11, começando no versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Então aqui nós temos diferente, né, daquela primeira batalha que Joabe e Abissai e os homens de Israel tiveram contra os amonitas. Naquela primeira batalha, Joabe deixou os amonitas fugirem e não perseguiu-os mais. Só que nesses dias aqui, Davi mandou Joabe ir atacar os amonitas e tomar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Este detalhe aqui é muito importante. Muito, muito importante. Davi não foi para a batalha como era o costume dos reis. Provavelmente, Davi não foi por causa daquela conversa que ele teve com seus generais, né? Quando os generais ficaram preocupados ali com Davi no campo de batalha e falaram, olha, o senhor não vem mais para a batalha com a gente. Chegou aqui uma época, provavelmente a primavera do Oriente Médio, depois que se passaram as chuvas do inverno. Na primavera era a época que os exércitos iam para a guerra e Davi não foi. Davi ficou no seu palácio, ficou lá em Jerusalém. O adultério com Batseba. 2 Samuel 11, versículos 2 ao 5, em Jerusalém.
Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Por que este detalhe aqui é importante? Acabado de se purificar da impureza da menstruação? É porque ela não poderia estar grávida, né? Enquanto ela estava menstruada. Então, passou o período da menstruação, ela não estava grávida, portanto, se ela se engravidar depois, é por causa de contato que ela teve com o homem depois desse período, né? Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi aqui consumou o pecado do adultério. Ele primeiro cometeu o pecado da cobiça, né? Da cobiça. Ele cobiçou a mulher de outro homem. É um pecado, um pecado proibido nos 10 mandamentos, né? Não cobiçará a mulher do seu vizinho, nem os bens do seu vizinho, nem isso, nem aquilo, né? Então Davi quebrou este mandamento, cometeu este pecado. E aí ele consumou este pecado na mente dele através do ato. Ele trouxe essa mulher, provavelmente à força, ok? Nós vamos ver depois que quando Batseba fica sabendo que o seu esposo foi morto, ela vai chorar. Então, provavelmente, sendo o rei, Davi violentou Batseba, essa é a verdade. E então, vários pecados aqui que o rei Davi cometeu. E ele vai ser confrontado por causa disso, né? Só que até o profeta Natan chegar à presença de Davi, Davi vai fazer de tudo para encobrir este pecado, sabe? Ele vai usar vários métodos aqui para tentar encobrir este pecado. Então vamos a 2 Samuel capítulo 11, versículo 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias, o heteu. Urias é o esposo desta mulher, o esposo legítimo desta mulher. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Então, o que Davi queria aqui? Davi queria que Urias fosse para casa, descansar, na esperança de que Urias deitaria com a sua esposa, né? Teria relações com sua esposa, e aí a gravidez dela passaria como o filho, né? Que ela concebeu, passaria como se fosse filho de Urias. E ele até manda um presente, né? Provavelmente esse presente foi lá para casa de Urias e ele nunca ficou sabendo, nunca viu o presente. Porque a Bíblia diz que Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, falando de Davi, né? E não foi para casa. Urias não foi. Urias não fez o que Davi mandou. Davi mandou ele para casa, ele não foi. Ele ficou ali no palácio mesmo, dormiu ali junto com os soldados que estavam no palácio. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Urias, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que seguindo o exemplo de Davi, não é verdade? Quando Davi ia para a guerra, ele também
ele evitava de ter contato com mulheres. Os seus soldados também não tinham. Lembra quando ele chega lá na cidade de Nob, procurando alimentos com o sacerdote de Nob? O sacerdote fala, olha, eu só tenho pão sagrado aqui. Eu não posso dar para vocês se vocês não tiverem purificados. Aí Davi fala, não, eu e os meus homens não tocamos em mulheres. Nós não tocamos em mulheres quando nós saímos para a guerra. É justamente isso que Urias está fazendo. Ele está se prevenindo e está seguindo o exemplo do seu rei. E ele não foi para casa. Ele diz, olha, eu não posso fazer isso. Meu general está lá dormindo no ar livre, a arca ela dorme em tendas, né? Israel está em tendas. Eu não posso, eu tenho que respeitar toda essa situação, esse momento de guerra que nós estamos, rei. Não posso, não vou fazer isso, não vou para casa comer, beber e deitar com a minha esposa. Então Davi disse a Urias, fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Então, mesmo depois de Davi ter embriagado Urias, né, deu a ele de comer e beber até ele ficar bêbado, na esperança de que ele ia encontrar de volta o caminho para casa, né? Mesmo assim, Urias não foi. Urias ficou no palácio, dormiu ali provavelmente no alojamento de soldados, né, que tinha ali no palácio, ou perto do palácio ali. Ali mesmo Urias ficou, não foi para casa. Então, a primeira tentativa de Davi de mandar Urias para casa para ter relações com sua esposa não deu certo. A segunda tentativa aqui, embriagando ele, também não deu certo. Então Davi vê que a única opção agora para ele é matar Urias. Quer dizer, cometer outro pecado, né? Outro pecado gravíssimo, homicídio. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Que coisa triste, né, para Urias. Ele mesmo levou, sem saber, né? Com certeza ele não abriu a carta, né? Davi deve ter selado a carta com o selo do rei e falou, olha, não abra, leva essa carta para Joabe e entrega na mão dele. Não, tá bom, rei. Sim, senhor. Assim farei, meu rei. Urias levou a carta com a sentença de morte para ele mesmo. Na carta, Davi escreveu o seguinte, ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte, por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Joabe está preparando o mensageiro para entregar esta má notícia a Davi. Porque Joabe, para executar o desejo de Davi, ele cria uma situação, sabe? Provavelmente Joabe ficou preocupado que se ele mandasse só Urias ali para frente da batalha e só morresse Urias, aí daqui a pouco nasce o filho de Urias, e aí Davi assume a esposa de Urias e cria o filho de Urias. Joabe deve ter pensado, olha, essa história vai ficar mal contada, né? Alguém vai desconfiar alguma coisa. Então, para não haver ali ninguém desconfiando, Joabe manda outros homens juntamente com Urias. Ele não faz exatamente o que Davi pediu, sabe? Davi falou, coloca Urias lá na frente para Urias morrer. Joabe fala, ok, vamos colocar alguns homens junto com Urias, vai morrer alguns homens, mas Urias vai morrer no meio, e aí você explica isso, tá bom, mensageiro? Se o rei começar a te fazer todas essas perguntas,
então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. Então, guarda esse detalhe para o final, mensageiro, porque esse detalhe aí é o mais importante para o rei Davi, tá bom? Então, quando você estiver comunicando isso, você explica tudo isso para o rei, e se ele ficar chateado, você fala para ele que morreu também Urias, o heteu. Muito bem. Então, está dado então a informação, né? O terceiro pecado está consumado. Urias foi assassinado lá no campo de batalha por ordem do rei Davi. Ok? Então, Davi cobiçou a mulher de Urias, cometeu adultério com a mulher de Urias e agora matou Urias. Então, agora, o mensageiro chega para Davi com essa notícia. Versículo 22. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Qual é a resposta de Davi aqui? Ele fala para o mensageiro: manda avisar Joabe que tá tudo bem, ok? Isso aí não é nada demais. A espada, ela devora tanto este como aquele. Quer dizer, essas coisas acontecem, sabe? Pessoas boas morrem, pessoas más morrem, né? Inimigos morrem, mas israelitas também morrem. Fazer o quê, né? É como se Davi estivesse dizendo: o que a gente pode fazer, né? Eles estavam na batalha, né? Estavam na guerra, né? Acontece, isso acontece, mensageiro. Leva essa mensagem lá, tá? É uma falta de valorização, né? Uma falta de respeito pela vida destes soldados que perderam suas vidas, e principalmente de Urias, a quem Davi traiu a confiança, né? Traiu a confiança de rei, soldado, de cidadão, né? De vizinho, de irmão israelita. É muito grave, né? O que Davi fez aqui é muito grave. E aí Davi ainda diz que ele intensifique, falando sobre Joabe, né? Que Joabe intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Parece que Davi não está nem preocupado, né, com o que aconteceu. Ele não está arrependido. Neste momento aqui, o que nós vemos é que Davi não está arrependido, ele não tem consciência do mal que ele fez, sabe? Ele vai ser confrontado pela verdade através do profeta de Deus e ele vai se arrepender. Mas neste momento aqui, Davi ele está demonstrando nenhum arrependimento. Ele teve a oportunidade, né, de se arrepender. Naquele primeiro momento que ele cobiçou a mulher de Urias, ele poderia ter se arrependido naquele momento, pedido perdão a Deus, né, pedido misericórdia a Deus, voltado para dentro do seu palácio, né, talvez chamado as suas esposas para ficar com ele, ou talvez alguns conselheiros para ficar com ele, mas naquele momento foi um momento de fraqueza. Depois ele chamou Batseba para o seu quarto e teve relações com ela, engravidou ela. Ele poderia ter se arrependido ali, né? Pedido perdão a Deus, pedido perdão, confessado o pecado, até mesmo a Urias, independente das consequências daquele pecado, né? Mas ele não fez isso. E agora ele vai então e segue em frente e conclui este terceiro pecado. Foram fases, sabe? Foram momentos que Davi teve a oportunidade de se arrepender. Nós também, amados, nós temos a oportunidade de se arrepender em cada passo que nós tomamos. Não é porque nós cometemos um pecado, então já pequei aqui, então eu vou continuar, vou fazer isso, já fiz, então eu vou continuar, vou fazer. Não. No primeiro momento, no primeiro pecado, na primeira fraqueza, na primeira vacilada, nós temos que nos arrepender, correr para os pés do Senhor, pedir perdão, pedir que o Espírito Santo nos dê força para resistir àquele pecado no futuro, né? E não seguir em frente no pecado. É o que
o que nós precisamos fazer. 2 Samuel 11, versículo 26 e 27. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Esta é a primeira vez que o Senhor é mencionado aqui no capítulo 11 de 2 Samuel. É ao falar da dissatisfação, né, do Senhor para com Davi, né? Como o Senhor ficou triste, né? Como Davi pecou contra o Senhor aqui. Vamos então a 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar, Natã era o profeta. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O que Natã está fazendo? Natã está contando uma parábola para Davi. E esta parábola vai simbolizar o que Davi fez. E a parábola vai servir como um efeito, né? Vai trazer um efeito ainda maior para esta repreensão de Deus contra Davi. Então, Natã diz: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Quem é o homem rico? É Davi. Quem é o homem pobre? É Urias. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Quem é a cordeirinha? É a esposa de Urias, a única esposa que Urias tinha, Batseba, esposa que ele amava muito. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. A parábola, amados, não é para ser tomada literalmente, né? Porque Urias não criou a Batseba, né? Ela já era uma mulher, né? Uma moça, uma mulher, ele casou com ela. Ele não criou ela junto com seus filhos. Possivelmente ela deu filhos a ele, né? Ou não deu ainda. Mas aqui a parábola, ela está usando linguagem simbólica para simbolizar, para expressar quão preciosa era Batseba para Urias, ok? Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Então, Urias tinha todo o carinho com essa cordeirinha, né? Com essa esposa dele. Ele tinha todo o carinho, ela dormia nos seus braços, como é, de fato, o costume, né? De uma esposa com o seu esposo. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. O que isso quer dizer? O homem rico tinha tudo o que ele precisava, né? Para si mesmo, para os seus convidados, para os seus hóspedes, para os seus visitantes. Mesmo assim, ele vai e toma a única cordeirinha, quer dizer, a única esposa, né? Que o homem pobre tinha, Urias. Ele toma ela para si e faz o que ele quer com ela. Então, ok, aqui terminou, ok? Aqui no versículo 4 terminou a parábola. Agora nós vamos ver a resposta do rei Davi. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E ele disse a Natã: Davi nem ligou uma coisa com a outra, né? Davi está tão corrompido aqui por esses pecados que ele cometeu, está com os olhos tão fechados, né? Com os ouvidos tão fechados, com o coração tão fechado para a realidade dos pecados que ele cometeu, que ele nem ligou uma coisa com a outra. Ele imediatamente vai decretar um juízo contra este homem. Davi diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Davi fala: olha, tem que matar esse camarada malvado que fez isso, e ele tem que restituir
4 vezes para o homem pobre que foi prejudicado. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Esta é a resposta do Senhor Deus para Davi, por causa deste pecado que ele cometeu. Tem mais, Deus ainda vai dizer mais. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Quem é este que virá do próprio Davi, que trará todo esse desgosto, toda essa desgraça, essa vergonha para ele? Será o seu próprio filho Absalão. Absalão vai fazer Davi fugir, como Davi viveu fugindo de Saul, né? Absalão vai fazer isso. E Deus vai trazer esse juízo contra Davi por causa deste pecado que Davi cometeu aqui. Estes pecados, né? Estes vários pecados que Davi cometeu aqui. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, a parte A. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Davi reconheceu aqui que ele pecou contra o Senhor. Então, antes de nós continuarmos no capítulo 12 de 2 Samuel, vamos ao Salmo 51, porque aqui nós temos uma oração de Davi pedindo perdão a Deus, justamente na ocasião em que o profeta Natã veio confrontar ele acerca deste pecado que ele cometeu. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Esta é a oração que Davi faz ao Senhor, em resposta a esta palavra que veio do profeta Natã a ele. Então, nós vimos ali no começo do versículo 13 que Davi confessou, pequei contra o Senhor. Então a resposta de Deus, através do profeta, e Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Davi é poupado, a vida de Davi é poupada, Deus poupa a vida de Davi, Deus perdoa o seu pecado, mas a consequência do pecado, Deus não retira. Davi vai viver com a consequência do pecado. E no caso aqui, a consequência deste pecado que Davi cometeu é a morte do filho, que haverá de nascer de Batseba. Por que Deus executa a justiça contra o filho? Isto está no plano de Deus, É uma coisa, nós sabemos que as crianças inocentes de pecado, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus pertence às crianças. Em outra ocasião ele falou, olha, se vocês não se tornarem como um desses pequeninos, vocês não herdarão o reino dos céus. Então, nós entendemos que as crianças inocentes de pecado, inocentes do conhecimento do bem e do mal, estas crianças, ao partirem para a eternidade, elas vão direto para o paraíso, para o seio de Abraão, para o céu, para o descanso eterno. Mas fica a dor aqui para nós, fica a saudade, fica a dor, às vezes muitos questionamentos, mas nós devemos descansar na certeza de que Deus, que é justo, ele faz justiça principalmente para as crianças inocentes que ele nos dá, como herança. E é isso que Deus vai fazer aqui com Davi. Um dos castigos que Deus vai aplicar a Davi por causa destes pecados que ele cometeu é tirar a vida do seu filho, da criança que nascerá de Batseba. Versículo 15. Então Natã foi para a sua casa. Acabou aqui, Nesse momento acabou a missão do profeta. Então o profeta ele não fica ali para ver o que vai acontecer, ele não fica ali para receber um elogio, para qualquer coisa, não. Ele fez a missão dele, ele cumpriu a missão dele, o mensageiro de Deus. Foi até o rei, que não era uma tarefa fácil, Não era uma tarefa fácil chegar até o rei e entregar uma palavra tão dura dessa ao rei de Israel. Mas Natã foi e entregou. Entregado, então, a mensagem de Deus ao rei, Natã volta para sua casa. E a Bíblia diz que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. Amanhã nós vamos continuar a nossa leitura e nós vamos ver a conclusão deste relato,
Mas aqui nós vemos que Davi, ele se arrependeu de verdade e Deus perdoou ele, mas Deus não eliminou a consequência do pecado, né? Ele teve que encarar a consequência deste pecado que ele cometeu e ele agora está orando, né? Buscando a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor também pela criança, apesar de Deus já ter avisado que vai tirar a vida da criança, né? Mas uma coisa que eu aprendo, amados, é que nós precisamos estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, sabe? Uma coisa que teria ajudado o rei Davi de evitar este pecado é se ele tivesse lá no campo de batalha, né? Na época em que os reis saíam para a guerra, se ele tivesse saído juntamente com o seu exército, ele possivelmente teria evitado este pecado. Até porque Deus já tinha falado para Davi que ia fazer dele uma dinastia, né? O trono de Davi nunca ia passar, né? E o reinado de Davi, Deus tinha estabelecido para sempre. Então, se Deus estava protegendo Davi ali no palácio em Jerusalém, Deus também ia proteger Davi no campo de batalha, né? Assim como tinha protegido em todas as outras batalhas até então. Foi um conselho dos seus homens valentes, eu não tenho dúvida, com as melhores das intenções, né? Mas foi um conselho que tirou Davi da atividade dele de rei. Ele era o rei de Israel, ele precisava estar na frente das batalhas. Ele não estava, e por causa disso ele tinha tempo vago, né? Tinha tempo para olhar coisas que não deveria olhar, ouvir coisas que não deveria ouvir, pensar coisas que não deveria pensar, porque não estava fazendo a atividade para a qual Deus o chamou. E cada um de nós temos um chamado, não é verdade? Nós temos um chamado. Alguns têm chamado de ministério, mas outros não têm chamado de ministério. Mas todos nós somos ministros dentro dos nossos lares, todos nós somos ministros dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, dentro do nosso lugar de trabalho, da nossa escola. Todos nós somos ministros de Deus. Nós somos discípulos do Senhor Jesus e fomos enviados por Ele, assim como os apóstolos, para anunciar o Evangelho. Todos nós temos que estar pregando o Evangelho e fazendo a obra de Deus, seja lá no púlpito da igreja, ou seja lavando os banheiros da igreja, ou seja lá, né, pintando uma casa, né, montando um armário de cozinha, ou montando uma escada, né, um trabalho de carpintaria, ou limpando uma casa, né. Em qualquer lugar que nós estamos, nós somos ministros do Senhor, nós somos escolhidos de Deus para fazer alguma obra. E se nós ocuparmos o nosso tempo com aquilo que Deus nos deu para fazer, aí nós temos menos possibilidade de ocupar a nossa mente, o nosso tempo, com coisas que vai desagradar a Deus. E aí, como nós dissemos, né, Davi, ele poderia ter se arrependido antes das coisas terem piorado. É outra lição que eu tomo aqui, que nós precisamos estar cientes, né, do que estamos fazendo e saber que Deus é misericordioso e Ele está atento, Ele vê tudo que nós fazemos, ouve, né, até mesmo os nossos pensamentos, não tem nada escondido do Senhor. Então nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor, pedindo a sua misericórdia. Mas quando nós fazemos isso, nós devemos crer e receber o perdão de Deus, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, Deus não rejeita aqueles que se humilham perante Ele, um coração quebrantado, como o próprio rei Davi aqui falou, Deus não rejeitará, mas às vezes as consequências do pecado elas ficam, né? As consequências dos erros elas permanecem e Deus permite isso para nos ensinar uma lição, para nos
para evitar, né, nos desencorajar de pecar novamente, de repetir este pecado. Mas isso é uma coisa muito séria, amados, a consequência dos pecados. Por isso que é tão importante nós evitarmos a aparência do mal, a Bíblia diz, evitarmos a aparência do mal, para não corrermos o risco de pecar contra o Senhor e desagradar o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e fale ao seu coração cada vez mais, né, neste dia de hoje, através dessa palavra. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez lendo, ouvindo, meditando na palavra do Senhor. Não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor e ler a Bíblia toda conosco em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Amanhã nós estaremos de volta, se assim o Senhor Deus permitir, para continuarmos a ler a palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã.